Muito bem, portanto, nesta manhã você já acabou de acompanhar aí duas audiências públicas, PPA 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual para 2014. Você acompanhou hoje a Coordenadoria de Assuntos Aeroportuários e agora há pouco a Secretaria de Obras. A próxima que vai se apresentar aqui, na pessoa do secretário adjunto Jorge Luiz Carniti, é a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Olá, secretário. Bom dia, primeiramente. Muito obrigado por falar aqui com a TV Câmara. Bom dia, eu cumprimento a TV Câmara, cumprimento a todos os telespectadores e mais uma vez nós estamos aqui para apresentar os nossos números e também ficar à disposição de todos os senhores vereadores, os senhores assessores, para responder aquilo que tiver ao meu alcance com relação à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu acho que antes da gente falar em números propriamente, né, secretário adjunto, é importante que a gente fale um pouquinho das atribuições da Secretaria do senhor, né? É verdade. A Secretaria de Assuntos Jurídicos, nós somos uma secretaria meio. Nós é que colocamos à disposição das demais secretarias toda a legislação. Nós somos uma secretaria que dá apoio a todas as demais secretarias. E agora, com esta incumbência de ter vindo para a nossa secretaria, a questão das licitações também. Isso nos dá mais responsabilidade, mais atribuições, principalmente com esse impasse que agora estavam me perguntando com relação à questão das licitações da saúde. E eu já vou tranquilizar aos ouvintes da TV Câmara, dizendo que as licitações da saúde que passaram agora para a competência da Secretaria de Assuntos Jurídicos não vai mudar em nada, não vai atrapalhar em nada, muito pelo contrário. Esta centralização, ela vem para acelerar. E apenas uma informação que é bom para os telespectadores também, a licitação veio da questão da saúde para o jurídico, a questão técnica, a gestão do contrato, quando comprar, o que comprar, a gestão permanece com o secretário da Saúde, que é uma pessoa preocupadíssima também no bom andamento das questões referentes à saúde do município. Claro, mas você tem aí bastante problema para administrar, digamos assim. Agora vamos falar um pouquinho de números, né? Do orçamento do ano passado e o orçamento, aliás, de 2013, agora para 2014 que está previsto, vai aumentar, vai diminuir, como é que é? Na verdade, ele não aumentou. Nós tivemos aí um acréscimo apenas em função da vinda do DCC, que é o Departamento de Compras e Contratações. Nós tivemos praticamente o mesmo orçamento, só este aumento em função da vinda do DCC. Mas nós vamos dar conta e nós estamos imbuídos em fazer o melhor. Mas o orçamento é da ordem de quanto? Vamos antecipar aqui para quem vai acompanhar agora. Vamos lá, o nosso orçamento agora é de 33 milhões. O ano passado foi de 24 milhões e este acréscimo é em função da vinda do DCC. Mas estamos dentro do orçamento. Perfeito, então convide aqui o telespectador a acompanhar agora a audiência com o senhor, com as suas explanações, para ficar por dentro aí dos investimentos da sua secretaria também. Eu convido o telespectador para que fique atento agora ao que nós vamos falar e, independente da nossa explanação aqui na Câmara Municipal, eu, como secretário adjunto e responsável pela administração da parte técnica, da parte jurídica da secretaria, hoje representando o secretário Dr. Severino, eu estou à disposição não só de vocês, mas de todos os telespectadores. A hora que precisarem de qualquer informação, eu estou à disposição na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Obrigado, secretário. Boa audiência. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Legal, portanto, esse secretário adjunto aqui da Secretaria de Assuntos Jurídicos, Jorge Luiz Carniti, já convidou aí você a acompanhar, portanto, mais uma audiência pública desta manhã, parte aí do PPA e da LOA, parte de 35 audiências que teremos aqui ao longo de todo esse período, pelo menos audiências previstas até o próximo dia 19 de novembro. Então agora você acompanha ao vivo a transmissão da audiência sobre a Secretaria de Assuntos Jurídicos e a gente volta mais tarde para encerrar aqui os trabalhos, pelo menos na parte do almoço, né? Depois à tarde a saga continua aí com mais 3 audiências públicas previstas. À tarde estão previstas o SAAI, né, que é o órgão aqui autônomo de água e esgoto da cidade, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Cultura, fechando então os trabalhos nesta quarta-feira. Fique com a gente, continue na nossa programação e acompanhe agora, portanto, mais uma audiência ao vivo para você. TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania.
Bom dia, senhoras e senhores. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com essa audiência pública ao processo de apreciação do Plano Plurianual 2014-2017 e Lei Orçamentária Anual de 2014, que compreende, respectivamente, a análise do projeto de leis número 54/2013 e 6111/2013, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por 5 minutos, e aos demais interessados por 2 minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Já acompanha aqui a mesa nosso digníssimo senhor secretário adjunto dos assuntos da Secretaria Jurídica, o senhor doutor José Luiz Carniti, Jorge Luiz Carniti, juntamente com seus assessores de gabinete, doutor Ricardo Alves, doutor Maurício Pitorri e o doutor Rogério Azo. Com a palavra, o nosso nobre secretário. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Assessoria, sua equipe jurídica. Eu vou pedir licença a Vossa Excelência, estou me retirando. O Gilvan vai representar a bancada do PSDB nas audiências, nessa audiência e nas audiências da parte da tarde. Registrado, eu peço vereador. que Vossa Excelência defira o meu pedido e eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e uma boa audiência, secretário. Deferido, vereador. Com a palavra, nosso nobre secretário adjunto, o senhor Jorge Luiz Carniti. Doutor, excelentíssimo, diga-se de passagem, é uma honra essa casa estar recebendo o senhor. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar o senhor presidente desta mesa, cumprimentar todos os vereadores, assessores, a imprensa aqui presente, e eu confesso que cada vez que venho a esta casa eu fico muito satisfeito, porque é um momento que eu tenho de rever amigos e de trazer as informações relativas à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Hoje, o secretário de Assuntos Jurídicos, por questões de compromissos assumidos anteriormente, ele me pediu que viesse, trouxesse aqui a apresentação, e daquilo que eu vou dizer, procurei trazer também um gráfico porque para a gente ficar só lendo, fica um pouco mais difícil o entendimento. E eu gostaria de salientar aos senhores vereadores, assessores, que tudo aquilo que eu vou explanar aqui e vai estar no gráfico, fica à disposição de toda a assessoria dos senhores vereadores para qualquer informação. Eu também vou me colocar à disposição após esta explanação. Gostaria de cumprimentar os meus assessores, doutor Pitorri, doutor Ricardo, o Rogério Azo, e começo falando aos senhores vereadores, a todos e também à TV Câmara, que a Secretaria de Assuntos Jurídicos, eu fui questionado agora se o nosso orçamento aumentou. Na verdade, ele não aumentou, ele teve um acréscimo em função da vinda do DCC, o Departamento de Compras e Contratações, que agora é responsabilidade da Secretaria de Assuntos Jurídicos. E eu quero até me antecipar, já tive uma pergunta feita anteriormente à minha apresentação aqui com relação à vinda do DCC para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Por determinação do senhor prefeito, as licitações foram concentradas no jurídico, e uma questão, e eu até me permito, quebrando um pouquinho o protocolo, já antes das perguntas, esclarecer, porque eu sei que virão perguntas nesse sentido. Eu estive presente na reunião com o Conselho de Saúde, estava presente o secretário de Saúde também, Carlos Derman, quando na nossa explanação deixamos claro que a vinda da licitação da saúde para a Secretaria de Assuntos Jurídicos é uma questão técnica, onde a Secretaria de Assuntos Jurídicos, centralizando toda a licitação, tem maior celeridade nos procedimentos, nas licitações. Porém, uma pergunta que me foi feita agora há pouco, mas isto vai
demorar na contratação, corre o risco de, se não ter um medicamento ou adquirir por questão de atraso em função de ter ido para o jurídico? Não. A gestão do contrato permanece com a Secretaria de Assuntos Jurídicos, eles que vão nos informar o que vai ser licitado, em que momento será licitado. A gestão permanece com o senhor secretário de Saúde, Carlos Derman, nosso vice-prefeito, e apenas a questão técnica da licitação é que passa para a centralização da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós fizemos aqui uma apresentação, e eu acho que já está ali, da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós temos as duas unidades que vêm com a nossa secretaria e também com o PROCON. Eu vou primeiro passar alguns números e esses números depois eu vou explicitá-los. Aí nós vamos passar individualmente e falar um pouquinho sobre eles. Para o exercício de 2014, nós temos o Programa de Gestão de Assuntos Jurídicos com algumas ações. A primeira ação que nós estamos vendo ali é o apoio à manutenção dos serviços do Poder Judiciário, no montante de 3.238.000. Isso nós vamos explicitar depois, mas também já vou adiantando que aqui está englobado a cessão de funcionários do município ao Poder Judiciário, e nesse valor também a questão dos aluguéis que estão englobados exatamente neste aplicativo que é o 2148. Nós temos também no 2149 a manutenção das procuradorias e consultorias no valor de 14.784.000. Isto engloba o quê? Isto engloba as despesas com oficiais de justiça, o pagamento que a municipalidade faz aos peritos. Nós temos também a questão dos gestores, dos diretores, dos procuradores, está englobado exatamente aí no 2149 a manutenção das procuradorias e consultorias. A seguir nós temos aqui acesso à justiça com R$1.209.450.000. Neste acesso à justiça nós tivemos a transformação das procuradorias civil e criminal, que nós passamos para a procuradoria, mais especificamente do meio ambiente, urbanismo e direitos difusos. Nós temos também aqui a manutenção de compras, licitações e almoxarifado, que é a central, no valor de R$6.540.430, que era da administração, exatamente a vinda do DCC, que é o Departamento de Compras e Contratações, para o jurídico. A seguir, nós temos as publicações oficiais, R$70.000, as publicações afetas diretamente à questão de licitações, a obrigatoriedade nas publicações, ligado ao DCC. Nós temos a gestão e administração do programa, que é com relação à manutenção especificamente da Secretaria de Assuntos Jurídicos, no valor de R$7.176.630. Nós temos a ação da gestão dos direitos do consumidor, R$150.000, e aqui vem o nosso total orçado para 2014, no valor de R$169.280. Então, na verdade, para 2014, o acréscimo que nós tivemos relativo a 2013 foi em função da vinda deste novo departamento para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Mudando um pouquinho, nós passamos agora para esmiuçar um pouquinho estes números, porque são também, repito, fica à disposição desta casa. Quando nós falamos no aplicativo 2148 de apoio e manutenção ao serviço do Poder Judiciário, nós falamos em 1.826.000.
nós temos outros serviços. Nesse apoio e manutenção ao judiciário, são englobados 10 imóveis locados pela Prefeitura ao Poder Judiciário. Nós temos aqui os valores de R$ 1.826.090, mais a manutenção ainda englobado dos serviços a pessoas físicas, pessoas jurídicas, no valor de R$ 1.024.000. Nós temos as procuradorias e consultorias, que são as despesas com o pessoal, onde nós temos o pagamento dos procuradores-chefes, dos diretores. Aqui vem englobado também os honorários advocatícios. Nós temos a manutenção das procuradorias, consultorias e outros serviços, que aqui é onde entra as despesas decorrentes de oficiais de justiça, peritos, né, e demais despesas, no valor de R$ 710.000. Nós temos também a manutenção das procuradorias e consultorias, com despesas cartorárias e demais despesas, no valor de R$ 407.000. E assim nós temos aqui no item 2150, acesso à justiça, onde nós mencionamos a modificação das procuradorias cíveis e criminais. Elas modificaram para a Procuradoria do Meio Ambiente, Urbanismo e Direito Difuso. Nós temos aqui os valores mínimos apontados de R$ 1.000, o mínimo para que pudéssemos abrir a dotação. Aí nós temos aqui especificamente a manutenção de compras de licitações com almoxarifado, que foi agora centralizado na Secretaria de Assuntos Jurídicos, onde nós temos os aluguéis até março de 2014, nós temos os serviços, aqui em outros serviços, água, luz, telefone, no montante de R$ 150.000. Nós temos também, ainda no item 2151, a manutenção de compras, licitações no almoxarifado, com equipamentos e material permanente. Aí seria para mobilidade do material recebido pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, com empilhadeiras, os carrinhos, a movimentação de pallet, impressoras e mais material específico para licitação. Nós temos também aqui no item 2179 a gestão de administração do programa, e aí nós temos a despesa com o pessoal, nós temos a despesa água, luz, telefone já na nossa sede, com o valor de R$ 5.822.630. Nós temos também uma verba vinculada no valor de R$ 150.000 no total. Esta verba vinculada é afeta ao PROCON. Nós temos no quadro de baixo, nós fizemos aqui um gráfico em percentual de quais são estas despesas. O nosso total do exercício para 2014 é de R$ 33.169.280. E nós fizemos na parte de baixo um gráfico sobre o percentual que significa cada uma destas despesas. Nós temos 79,18% de encargos pessoais, nós temos 0,20% das despesas com capital, Poder Judiciário com 4,26%, nós temos as procuradorias, com relação a, já foi dito, oficiais, peritos, temos a administração da Secretaria de Assuntos Jurídicos, também o DCC, Almoxarifado Central, PROCON. Apenas a título de informação, nós temos 330 funcionários afetos à Secretaria de Assuntos Jurídicos. Nós temos lá no convênio com o CIE, nós temos 26 estagiários e nós temos 85 funcionários diretamente ligados ao DCC, que é o Departamento de Compras e Contratações. E aqui nós temos no gráfico, efetivamente, com relação ao que significa isso no percentual de gastos da Secretaria de Assuntos Jurídicos. A Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela é uma secretaria meio, não é uma secretaria fim, que constitui o núcleo central
do sistema de assessoramento e orientação jurídico-normativa do município. Entre as nossas atribuições estão as de exercer a defesa jurídica do município nas áreas trabalhista, fiscal, judicial, da administração municipal direta, propor ações de interesse da administração, promover a cidadania, apoiando o exercício de direitos coletivos, defendendo os consumidores, os direitos humanos, o meio ambiente e ainda a gestão na licitação e compras. Assim, essa nossa explanação é sobre o orçamento de 2014, convictos de que será um ano repleto de realizações, que estamos no caminho planejado rumo à excelência na prestação de serviço para a administração, contribuindo assim para a melhoria na cidade de Guarulhos. Eu, como secretário adjunto, em todas as vezes que estive aqui, e reforço a minha fala, sempre estive à disposição de todos os senhores vereadores, porque muitas vezes falar em número é uma questão um tanto quanto até chata, porque nós estamos falando em verba, mas efetivamente eu sempre me coloquei à disposição, à frente como secretário adjunto de assuntos jurídicos, para qualquer informação e atendimento dos senhores assessores, dos senhores vereadores e da imprensa local. Obrigado, senhor presidente. Terminada essa parte, diga-se de passagem, da belíssima explanação do nobre secretário adjunto. Eu passo às mãos de Vossa Excelência a cópia do que foi. Obrigado, secretário. Passemos agora à parte dos questionamentos feitos pelos nobres vereadores e pelos nobres munícipes. Com a palavra, nosso nobre vereador, doutor Alexandre Dentista. Bom dia, mais uma vez, nobre presidente dessa comissão. Bom dia, doutor Jorge. Bom dia. Aproveito e cumprimento todos da sua equipe. Bom dia a todos os presentes, nobres vereadores. Gostaria, em primeiro lugar, mandar um abraço para o meu amigo doutor Severino. Perfeito. Secretário dessa pasta. Doutor Jorge, eu venho cobrando muito, eu venho trabalhando muito em prol da Vila Operária. Uma área que é uma área invadida, que é a área da imobiliária Continental, e venho aqui ressaltar o belíssimo trabalho da Secretaria de Assuntos Jurídicos por estar dando um apoio, porque não é parte nessa ação que tem lá de reintegração de postos, mas tem dado um belíssimo apoio àquela população. Eu venho em nome dos moradores, em nome desse vereador, parabenizar o apoio que vocês têm dado pelaquela população e também agradecer pelo apoio. E se o senhor tiver, eu tenho acompanhado, não pude estar na última reunião que eu estive na Secretaria da Saúde, recebendo os novos médicos que estavam chegando na cidade. Se o senhor puder falar mais ou menos o que está acontecendo para a próxima reunião, que parece que já é com o proprietário, entendeu? E também gostaria que o senhor pudesse explanar para a gente rapidamente sobre a invasão que fizeram no Continental. Eu tive algumas ligações de alguns moradores em relação à invasão do Continental e gostaria de saber o que a Secretaria Jurídica pôde fazer em prol daquela população que mora ao redor dessa invasão, que nenhum concorda com essa invasão naquela região. E também, se o senhor pudesse fazer uma rápida explanação para a gente, tirar algumas dúvidas minhas e também de quem está nos assistindo. Quando o contribuinte deve, eu gostaria de saber que horas que entra a parte do advogado. Eu sei que é depois da dívida ativa, tudo. Se eu explicasse rapidamente, porque a pessoa já está devendo, tem juro, correção monetária e ainda mais tem a parte do advogado. Gostaria que o senhor rapidamente pudesse fazer uma explicação para a gente e principalmente para quem está nos assistindo e de repente tem alguma dúvida em relação a isso, porque o cara já está devendo. E até o que dificultava até nós aprovarmos aqui, que agora facilitou até que a parte do advogado pode ser dividida em 18 vezes, e nós estamos até providenciando um projeto de lei também que acabe com essa parte também. Mas o que acontece, eu gostaria que você fizesse um breve relato, quando se cobra e por que se cobra. Muito obrigado, secretário, um abraço e muito obrigado pela sua presença.
Com a palavra, nosso nobre vereador, doutor Laércio Santos. Antes, gostaria de consignar a presença dos assessores Thalita, representando o vereador americano, a senhora Regina, representando o vereador Ramos da Padaria, e o Dalmo, representando o vereador Heleno Metalúrgico. Com a palavra, nosso novo vereador. Senhor presidente, doutor Jorge Carniti, demais presentes, demais componentes da mesa, bom dia a todos. Eu tenho duas questões a fazer. A primeira que eu gostaria de saber, se nós temos qual é o passivo de precatórios que nós temos atualmente. E deste passivo, em termos percentuais, qual que seria alimentar e o não alimentar, porque eles têm uma aplicabilidade quanto ao pagamento diferenciada, em que pese a decisão do Supremo Tribunal Federal que julgou inconstitucional o parcelamento da forma que vem se processando, né? E uma outra questão, eu gostaria de saber o quadro da Secretaria de Assuntos Jurídicos, quantos procuradores nós temos e destes quantos são de carreira e quantos são comissionados. Seriam essas duas questões que eu aguardo a resposta. Obrigado. Com a palavra, nobre vereador Guti. Bom dia, secretário. Como de praxe, eu sempre já emendo uma, duas, três perguntas, sem florear muito. E não vai ser diferente dessa vez. Primeira pergunta, na verdade, eu queria que Vossa Excelência desse uma informação ou até mesmo uma aula, porque como mudou muito, né, essa questão da licitação, de compras na esfera municipal, né, quem é o titular agora, gostaria que fosse, que Vossa Excelência falasse o que realmente mudou com essa avocação da Secretaria de Assuntos Jurídicos para algumas compras, ou se é no total todas as secretarias vão obedecer, como que vai ser esse processo? Não vai tornar mais lento o processo licitatório, uma vez que a Secretaria terá que solicitar para vocês o que precisa ser comprado, e aí sim vocês vão mensurar, vão abrir o certame, enfim, gostaria de saber como exatamente vai proceder essa questão aqui na cidade de Guarulhos. E o vereador Laércio Santos, ele disse algo bastante importante, na questão do passivo da cidade. A gente sabe que existe um passivo enorme, né? Se eu não me engano, até já foi julgado pelo Supremo, enfim. Quanto à Infraero, ela deve um montante enorme, né, para a cidade. A Gru Airport, ela assumiu isso ou não? É a partir do momento que ela entrou, que ela começa a pagar, né, o que é devido de impostos municipais? E se ela não abarcar toda essa dívida da Infraero, como é que fica essa dívida da Infraero? A cidade vai perder com isso? Então essas são as minhas dúvidas principais. Com a palavra, vereador Novinho Brasil. Bom dia a todos. Complementar mais uma vez o presidente da comissão, nobre vereador Eduardo Barreto, na pessoa do qual cumprimento os demais, assessores de vereadores, imprensa, público presente, secretário Dr. Jorge Canindi e a sua equipe, na pessoa do qual cumprimento todos os que acompanham. Secretário, os nossos questionamentos, sabemos que o orçamento da
da Secretaria de Assuntos Jurídicos é um orçamento mais voltado para manutenção da própria secretaria, que é uma secretaria que presta, né, todo aí um apoio à administração, todo um apoio jurídico. Mas a minha preocupação, como o senhor sabe que eu acompanho muito essas questões, e já vou chegar lá para entendimento de Vossa Senhoria, como eu acompanho muito essas questões, inclusive já tive com o senhor, com o doutor Severino, com a sua equipe, em muitas questões, em questões aquelas ameaças de reintegrações de posse, aquelas áreas irregulares que existem várias na cidade, e já estivemos juntos em muitas, uma delas foi na área do Santos Dumont, que graças a Deus tivemos um final feliz, né, que houve ali um acordo de regularização junto com prefeitura, junto com moradores, junto com o proprietário, com a Secretaria de Assuntos Jurídicos participando ativamente do processo ali daquela área do Santos Dumont. Inclusive foi até mudado o nome da rua lá, passei essa semana, já vi a placa lá, Rua da Vitória, a população está contente. Mas aí nós temos um novo problema do lado, no Jardim Bananal, que é um negócio curioso essa situação, que eu tive lá essa semana, final da semana passada, e relato dos moradores, o proprietário apareceu lá novamente, negócio até meio chato, meio curioso, com a polícia, com alguns policiais, eu não sei se ele pode fazer isso, proceder dessa maneira, apresentando um documento, apresentando um mapa e dizendo que a região do Jardim Bananal também é dele, e que quer parcelar também, quer receber de novo. Mas o que eu ia colocar é o seguinte, nós sabemos que existe processo semelhante no Jardim Nova Canaã, lá no Piratininga, a situação ali do Jardim Marilena, Jardim Planalto, ali atrás do aeroporto, e nós somos muito questionados porque esses moradores, eles vivem um pesadelo. Se sai, se não sai, regulariza, não regulariza. Eu estou fazendo até aqui uma prévia, secretária, porque nos próximos dias devo aparecer na secretaria também para falar com Vossa Senhoria, para falar com o Rogério e ademais a sua equipe lá que está de parabéns, nos atende muito bem lá. Era se o senhor poderia fazer uma colocação neste momento, nessa audiência, de como é que anda mais ou menos essa situação, dessas áreas críticas, que as famílias elas têm risco eminente de perder suas casas de uma hora para outra. E a gente sabe que esses processos, todos eles passam pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, alguns estão em fase de andamento, alguns estão em fase de regularização, alguns estão em fase de conclusão. Se o senhor poderia nos dar uma posição dessas áreas citadas e outras áreas também que eu não consigo lembrar no momento e que não lembrei aqui. Obrigado. Com a palavra, o nobre munícipe Ilo Carneiro Arcanjo, reconhecida liderança aí do bairro do Bom Sucesso. A todos, bom dia. Antes de enunciar minha palavra, eu gostaria de me dirigir ao excelente presidente da mesa, o senhor Jorge e os demais membros, para que depois fosse me deferida a fita de um vídeo e da minha fala e o requerimento posteriormente. Eu gostaria que Vossa Excelência deferisse. Defiro o pedido de Vossa Senhoria. Obrigado. Prezados senhores, para mim é um momento de extrema alegria vir a esta tribuna reivindicar ao conceituado departamento jurídico da cidade de Guarulhos, uma das maiores e importantes áreas para os nossos adolescentes. A cidade de Guarulhos, ela é composta de 341 quilômetros quadrados, 340 e mais de 1 milhão de habitantes, e o bairro mais antigo da cidade de Guarulhos não tem uma escola técnica. Eu já encaminhei ao competente governador, Dr. Geraldo Alckmin, e ele me encaminhou a contra-resposta, que eu me dirigisse à prefeitura. E eu solicito, em nome
de todos os adolescentes da cidade de Guarulhos. Uma área específica na região de Bom Sucesso e a outra área na região dos Pimentas. Primeiro, em respeito aos direitos difusos coletivos, na esfera dos direitos homogêneos de tutela coletiva. As nossas crianças e os nossos adolescentes não podem caminhar no caminho irreversível das drogas, por falta de quê? De empreendimentos desta magnitude. Eu solicito a Vossa Excelência, por favor, para complementar. Eu já tenho aqui um processo, gostaria que Vossa Excelência anotasse para a concessão de áreas. O processo é o número 47.671 de 2003. Eu solicito com veemência, porque todos nós somos dignos da cidadania educativa profissionalizante. E eu tenho certeza que o conceituado Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Guarulhos não vai se omitir. Primeiro, foi um compromisso da presidente Dilma Rousseff. Toda a comunidade que tivesse 50 mil habitantes, ela concederia uma escola ETEC. Bom Sucesso, se nós adicionarmos Bom Sucesso com os Pimenta, seria construído 10 escolas. Mas, infelizmente, eu reconheço que a prefeitura não tem áreas físicas para comportar tantas escolas assim. Foi prematuro ainda o raciocínio dela. Por favor, para finalizar. E solicito também a Vossa Excelência, em respeito ao artigo 227 da Constituição, em respeito à Lei 10.471, que todo cidadão é parte legítima na defesa do polo ativo na esfera ambiental, para que seja deferida uma área para a construção de coletores coletivos, porque criminosamente os nossos rios estão sendo agredidos, porque as matérias fecais são colocadas nos rios. E outra coisa que Vossa Excelência sabe, o dióxido de carbono é prejudicial à saúde humana. A todos os senhores, muito obrigado. É esse pedido que eu faço a conceituar o Corpo Edil para que a área seja bem próxima ali do sítio Pascoal Tomeu. Já fui lá, especificamos as áreas. Mas nós temos uma área ali do sítio Pascoal Tomeu que é bem próximo à escola que estão fundando das crianças, não é? Por favor, é um direito constitucional que eu tenho de expressão, certo? O silêncio é omissão, mas a resposta é a solução. Que os senhores dêem essa resposta efetiva, não para mim, mas para toda a cidadania da cidade de Guarulhos. O meu cordial, muito obrigado. Com a palavra, nosso nobre munícipe e sempre participante aqui na casa, gostaria de frisar bastante isso, de parabéns, o senhor Rodolfo Aliaga, nosso nobre argentino. Fui levado ao erro, me perdoe, o senhor Rodolfo Aliaga, só me perdoe, mas reafirmo a minha palavra, é sempre presente aqui na casa, sempre participando, sempre cobrando as autoridades do município. Me perdoe pelo equívoco, mas minha elevada consideração para o senhor é verdadeira. Bom dia a todos, democraticamente. Mas será que tem alguém que não erra? Todo mundo erra. Não tem uma exceção. Até o que foi crucificado errou. Até ele. Imagina o resto. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença do Dr. Jorge, que no início já quase que nem me permitiria mais vir aqui, mas ainda permanece alguma pequena dúvida. Nós, como munícipes, usuários do sistema de saúde, temos algumas dificuldades no fornecimento de medicamentos gratuitos. E justamente são penalizados quem? As pessoas que não têm condições de comprar os medicamentos. Agora, se todas as compras vão ser centralizadas no Departamento de Compras e Contratações, pelo que eu entendi, os almoxarifados também estariam lá. Aonde que nós vamos recorrer para um eventual esclarecimento? Lá naquela unidade ou vamos continuar recorrendo à Secretaria de Saúde? Por que isso?
como vice-presidente do Conselho Gestor do Centro de Controle de Zoonoses, de vez em quando nós temos dificuldade para o atendimento às nossas requisições. Como nós já conhecemos o Carlos Dermão e toda a excelente equipe que tem trabalhado com eles, rapidamente nós elucidamos qualquer dúvida. Neste caso, vamos continuar falando com ele ou nós temos que procurar algumas pessoas no departamento de compras e contratos? Se for assim, gostaria que seja citado o nome dos responsáveis a quienes devemos nos dirigir nessa nova unidade. Eu espero que essa administração seja para melhor, essa mudança seja para melhor, porque se for para pior é melhor não mexer, deixa como está. Agradeço pela atenção, Jorge, obrigado a todos. Não havendo mais questionamentos, passemos à parte da audiência, das respostas e as últimas considerações do nosso nobre secretário adjunto. Bom, eu vou, pela ordem em que as perguntas foram dirigidas à minha pessoa. Primeiro, o vereador, o doutor Alexandre, dentista. Onde é que ele está? Está aqui. Obrigado pela referência feita ao meu nome. E vou transmitir o abraço ao doutor Severino, que me foi solicitado. E com relação, aqui faz é bom a gente colocar que a Secretaria de Assuntos Jurídicos, ela vem tendo uma atuação específica na questão das ocupações regulares, nas questões de reintegrações de posse. Existem reintegrações que saíram agora, mas que foram originárias de um processo de 8, 9, 12 anos. Então, a questão do Jardim das Oliveiras, que foi um exemplo onde nós conseguimos, juntamente com o esforço do senhor prefeito, chegar a um denominador comum, onde 1.963 famílias fizeram a reserva dos seus lotes. A prefeitura disponibilizou a ida do Fácil até aquele local e, a partir daí, conseguimos cessar o perigo da reintegração de posse. Com relação ao Anita Garibaldi, o Anita Garibaldi é a mais recente intervenção da prefeitura, aonde nós atuamos pessoalmente, aonde eu atuei pessoalmente. Nós estamos falando em 2.850 famílias, 2.850 famílias que estavam na iminência de serem desalojadas dali. Como a área era particular e é particular, o que nós fizemos? Pessoalmente, fizemos uma intervenção como mediador junto ao proprietário da área do Anita Garibaldi, aonde ele, já de posse com o mandado de reintegração, o senhor prefeito determinou que nós fizéssemos o possível para evitar que Guarulhos sofresse como um novo Pinheirinho, porque ali nós temos mais de 20.000 pessoas. Quer dizer, a dimensão do Anita Garibaldi é uma dimensão muito grande. E nós conseguimos, agora, a semana passada, até algo inusitado. O que foi? Conseguimos pegar o primeiro preço que o proprietário da área queria, que era um preço altíssimo, e com a associação de moradores do Anita Garibaldi, nós conseguimos, mediando a situação, chegarmos a um valor que efetivamente deu a cada família daquela a certeza de que vão fazer um financiamento, um pagamento com prestações a partir de R$150 para cada lote. Este valor viabilizou a aquisição por parte dos moradores que estão lá há 13 anos. Então, nós estamos falando com relação às invasões ou à ocupação irregular, aonde a prefeitura
sem deter o domínio da área, porque é de questão particular, de proprietários, nós mediamos e conseguimos chegar a um denominador comum. Com relação do Continental, esta questão do Continental atual agora, quando nós tomamos ciência de que havia esta invasão, nós do jurídico, de imediato, determinamos que a nossa procuradora-chefe fosse ao local com a equipe do jurídico para evitar todo tipo de confronto. Quando o senhor prefeito nos determinou que nós tomássemos muito cuidado, tem hora que nós não temos como agir, porque nós também, em muitos casos, nós somos demandados como réus. A prefeitura também é demandada como ré em muitos casos. Neste, especificamente, a área é do senhor Walter Luongo, e a partir do momento que nós estivemos lá, evitamos o conflito, sempre auxiliado pela Guarda Civil Municipal, nós conseguimos com que não houvesse o conflito. Hoje, essa informação que eu estou lhe dando é uma informação que chegou a nós, do departamento, ao nosso departamento próprio, de que já havia uma determinação de reintegração de posse da área em mãos do proprietário. Então, mais uma vez, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, como fiel de uma balança, tentando intermediar uma área particular e os moradores que estão ali. Então, até o momento, nós não tivemos nenhum tipo de confronto, mas agora me parece que tem uma liminar que já está de posse do proprietário da área, que é o senhor Walter Luongo. De qualquer forma, nós estamos atentos, e todas as vezes que a Secretaria de Assuntos Jurídicos tiver que intervir, é sempre no sentido de fazer com que as pessoas sejam alcançadas dentro da legalidade para a aquisição da área. A outra pergunta que foi feita é com relação à dívida, em que momento o advogado ou a pessoa deve procurar um advogado, e também com relação aos honorários, que foi colocado com relação a honorários devidos. É isso, vereador? A partir do ajuizamento da ação, existe já a questão da dívida de honorários, existe uma comissão específica. Este honorário, ele não é um honorário determinado pela secretaria, é com previsão legal, e existe uma comissão específica dos procuradores com relação aos honorários. Havia uma queixa que muitas vezes a pessoa queria colocar em dia um parcelamento ou a sua dívida, e o honorário tinha que ser pago na primeira parcela, o que inviabilizava o pagamento. O que é que nós fizemos? Nós chamamos o presidente desta comissão de honorários, chamamos os membros desta comissão, sensibilizando-os com relação ao pagamento nessa primeira parcela, o que muitas vezes inviabilizava o pagamento da dívida para com a prefeitura. E nisto foi feito, então, o encaminhamento, e houve, por acordo, o parcelamento em 18 vezes, a questão dos honorários devidos aos advogados, aos procuradores municipais. Isto deu uma flexibilidade muito maior com relação ao pagamento de honorários. E com relação... Pois não. Só. E quando é ajuizada a execução fiscal, quando é ajuizada, ok? Com relação, obrigado, vereador. Com relação ao vereador Laércio Sandes, queria cumprimentá-lo, meu colega advogado. A pergunta dele específica, a primeira, sobre o passivo de precatórios, né? O nosso passivo, o nosso estoque de precatório hoje chega a 620 milhões de reais. Nós temos 620 milhões, é o nosso passivo de estoque do precatório.
E ele me perguntou também com relação a alimentar e não alimentar. O percentual, o número que nós temos é de 17% deste percentual é alimentar, tá? 17%, gira em torno de 81 milhões. Nós temos o não alimentar, gira em torno de 83% aproximadamente, gerando aí um montante de 520 milhões aproximadamente. A pergunta, e nós estamos agora neste impasse, porque nós tivemos agora o ministro o Luiz Fux, agora em outubro, ele já apresentou a modulação, que ainda não foi publicado, mas ele fez a modulação nos moldes como a OAB estava pleiteando. Nós temos agora esse processo, o ministro Luiz Barroso, ele pediu vistas para também apresentar o seu voto de modulação, e nós estamos aguardando a manifestação do ministro. Inclusive nós tivemos em Brasília, eu estive pessoalmente em Brasília conversando com os ministros, colocando não só a situação de Guarulhos, mas a situação junto à Frente Nacional de Prefeitos, onde todos os prefeitos estavam ali reunidos em função da modificação desse percentual. O que era de 15 anos para ser feito o pagamento dos precatórios, segundo este voto agora, cai para 5 anos. Em 5 anos, muitos municípios vão ficar praticamente inviabilizados em função deste aumento, a diminuição do tempo, não é? E nós estamos aguardando o voto agora da modulação do ministro do Luiz Barroso. A sua segunda pergunta, vereador, é com relação aos procuradores. Os procuradores de carreira, os procuradores concursados da prefeitura, são no total de 63 procuradores, contando com 15 procuradores que são seletistas anteriores à questão do concurso e anteriores à promulgação da Constituição de 88. Então, no geral, 78 procuradores. Procuradores que antes da promulgação da Constituição estão lá há quase 28, 30 anos, são os que iniciaram a questão do jurídico. Então, são 63 procuradores de carreira concursados a partir de 2005, com mais 15 procuradores anteriores à promulgação da Constituição pelo regime seletista. Ok? Vereador Guti. Pois não. Não existe a figura do procurador comissionado. Não existe essa figura. Existe o procurador que exerce a sua atividade anteriormente à Constituição de 88, regido pela CLT. Não é comissionado. Ok? O vereador Guti, ele me perguntou primeiro sobre a questão da licitação, da avocação para a secretaria. Todas as compras foram avocadas, não foi só a questão de saúde, todas as compras foram avocadas para a licitação no jurídico, porque quando você centraliza, você tem a capacidade até de analisar melhor, exigir mais. Quando você deixa em vários locais, você não tem um controle, porque cada secretaria fazia a sua licitação e fazia o controle do material recebido. Quando nós temos, e quando nós, por determinação do senhor prefeito, trouxemos para o jurídico e centralizamos, é exatamente para dar maior celeridade. E tanto isto é verdade, que me foi feita uma pergunta na hora que eu cheguei, se com o movimento que nós já tínhamos e com a vinda da licitação da saúde, isto não iria demorar, não poderia atrapalhar na aquisição. Não. Tanto é verdade que nós, no DCC, criamos agora um núcleo só para atender a saúde, porque nós sabemos da necessidade de agilizar as compras da medicação e, repito,
a gestão do contrato continua com o secretário de Saúde, apenas a parte técnica da licitação passou para o jurídico para dar maior celeridade. Então, nós não queremos que fique a ideia de que agora indo para o jurídico vai demorar. Não, a nossa intenção é dar maior qualidade no recebimento, na aquisição do material e maior celeridade, porque nós sabemos a necessidade da população. O vereador Guti também me perguntou sobre eu falei sobre a equipe específica. A segunda pergunta foi do passivo de precatórios e aqui também com relação à Gru Airport e à Infraero. Algumas perguntas eu vou deixar para que seja respondida pelo senhor secretário de Finanças, que é o secretário André, que não estão afetas à minha secretaria, mas já adianto que a Gru Airport, ela vem cumprindo com as obrigações no que tange ao efetivo recolhimento a partir de agora, mas existe um passivo que não foi recolhido pela permissionária anterior, a Infraero, e eu vou deixar que algumas respostas relativas a isso, senhor vereador, fique para o secretário de Assuntos Financeiros, doutor André. Pois não. Não porque efetivamente passou a partir do dia 15 agora para a gente, a partir do dia 15 do mês passado. Por isso a nossa preocupação, eu não tenho, vereador, como lhe dar um exemplo agora, porque agora que nós estamos atuando. Houve um período de transição em que houve uma deficiência nesse período de transição, não por parte nem do secretário de Saúde, nem por parte nossa, mas é porque lá já existiam algumas pessoas que trabalhavam especificamente nesta área. Eu não tenho o comparativo porque efetivamente passou para o jurídico dia 15 do mês passado e nós estamos avaliando e nós estamos muito preocupados em não fazer com que esta vinda se torne lenta, inclusive na aquisição para a população, e nós estamos fazendo todos os esforços com relação a isso, tá bom? Com relação ao vereador Novinho Brasil, o vereador fez a pergunta sobre as ameaças de reintegração de posse e é parte da resposta que eu já dei da nossa preocupação enquanto Secretaria de Assuntos Jurídicos para evitar o confronto. Sempre lembrando que a Secretaria de Habitação tem uma grande influência com relação a estas questões, porque quando nós falamos em reintegração de posse, nós automaticamente estamos falando, a pessoa que sai daqui vai para onde? Aí, mesmo sendo uma área particular, torna-se obrigação do município, uma questão social, em acomodá-las. Então, há um esforço integrado de todas as secretarias. A pergunta específica do vereador Novinho Brasil é com relação ao proprietário lá do Jardim Bananal, que esteve acompanhado de polícia. Eu confesso que eu não tive esta informação, mas muitas vezes o próprio proprietário, quando ele tem em mãos um mandado judicial, a prefeitura não é parte e nós não temos como impedir que ele exerça o seu direito. O que nós fazemos é tentar mediar uma situação para evitar o confronto. E graças a Deus, até agora, por determinação do senhor prefeito, nós estamos muito atentos para evitar que isso aconteça em Guarulhos. Vereador Novinho Brasil, eu não tenho informações com relação ao Bananal, nem desta questão do proprietário, desta movimentação, mas me coloco à sua disposição para também intermediar aquilo que for necessário, tá bom?